Bom, eu fico pensando aqui na história da literatura, das artes. Quantos gênios se perderam, né? Quantos homens que nós consideramos admiráveis e que aplicavam as suas artes com genialidade, grandes romances, grandes obras, que nós olhamos para eles e falamos, são gênios. E foram pessoas que simplesmente destruíram a sua vida porque não sabiam viver com a mesma inteligência que eles faziam as suas artes. Então aquela inteligência que nós vemos ali nos livros, que nós vemos nos livros, que nós vemos nas obras, nós não vemos na vida dessas pessoas. Então a gente pode pegar alguns exemplos. A gente pode pegar Caravaggio, por exemplo, que era genial, mas ele vivia quase como um indigente, morreu depois de uma briga de rua, e aí pegou uma infecção e acabou falecendo, né? Viveu sempre assim meio à margem. Ou então você pega um Oscar Wilde, um cara genial, que escreveu um dos romances mais interessantes que eu já li, que é o Retrato de Dorian Gray, que inclusive eu já escrevi textos sobre ele, já fiz vídeos sobre ele. E ele praticamente jogou a vida dele fora por causa de um romance bandido com um rapaz aristocrata, que me parece era um bom de um sem vergonha que usou o Oscar Wilde, usurpava o Oscar Wilde. Ele acabou com a vida dele por causa disso. Você pode pegar o exemplo de Nietzsche, por exemplo, que a vida toda foi aí conturbada, não tão fora, porque ele tinha uma vida muito simplória, mas na cabeça dele ele não conseguiu, não desenvolveu uma vida existencial com plenitude. Mesmo que você visse ali genialidades naquilo que ele escrevia, no final das contas enlouquece. Então, isso que nós vemos nos grandes artistas, a gente vê em pessoas que a gente conhece no dia a dia. Homens, mulheres que a gente olha e fala assim, pô, a pessoa tem erudição, a pessoa tem conhecimento, a pessoa é inteligente, mas diante da vida ela parece uma criança, ela não consegue ter maturidade para viver. Toma atitudes, age de maneira infantil. É tão inteligente para tanta coisa, mas para a vida não consegue viver mesmo. Muitas pessoas são assim, são inteligentes o suficiente para compreender a realidade, mas não para se colocarem diante da realidade. Elas são instruídas, são esclarecidas, muitas vezes são materialmente bem-sucedidas, mas não têm inteligência para gozar a vida, para viver uma vida bem vivida, para viver bem, para viver em paz, para existir de maneira plena. Então o que eu quero dizer é que ter conhecimento, ter instrução, ter cultura não garante que a pessoa vai saber passar bem pela existência. A pessoa pode ter lido muitos livros, pode ter estudado as ideias dos grandes pensadores, pode ter aprendido sobre a natureza humana, sobre o comportamento dos homens, e ainda assim ela, na sua própria vida, ser um verdadeiro desastre. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Por quê? Porque mais do que entender a vida, nós precisamos saber viver a vida. Então o que falta para muita gente não é conhecimento, o que falta para muita gente é sabedoria existencial, é assim que eu chamo, sabedoria existencial. Tem um texto que eu falo sobre a inteligência, o que é ser inteligente, e eu resumo ali, falo que ser inteligente é ter a capacidade de ler a realidade e de compreender
a realidade. Ler e compreender a realidade. Isso é uma pessoa inteligente. Mas, quando a gente fala de sabedoria existencial, isso significa o seguinte, que a partir dessa compreensão, a pessoa ela também sabe posicionar-se diante da vida, diante da existência. Ela leu, ela compreendeu, mas ela deu um passo além. Ela se posicionou de uma maneira sábia diante da realidade. E é por isso que eu chamo de sabedoria e não de inteligência existencial. Sabedoria, porque quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando de prática. Sabedoria é colocar em prática aquilo que a inteligência compreendeu. E aí sim, quando a pessoa tem essa sabedoria existencial, aí é outra coisa. Uma pessoa com sabedoria existencial, antes de tudo, ela não é carregada pelas circunstâncias. Ela não é levada pela vida, levada. Não. Ela se direciona. Quando surgem problemas na vida dela, ela não fica travada. Por quê? Porque ela se direciona. O que eu quero dizer é que o sábio existencial, ele toma a própria vida nas mãos. E ele decide, é esse caminho que eu vou pegar. É esse destino que eu vou... Ele meio que traça o próprio destino. Claro, nós não temos a capacidade de traçar tudo, mas aí é que entra a sabedoria. A existência, ela te coloca situações, ela te coloca circunstâncias, e o sábio, o que não é sábio, ele é levado por essas circunstâncias. O que é sábio existencialmente, ele toma as circunstâncias, adapta-se às circunstâncias, se adapta às circunstâncias e vai conseguindo traçar as suas rotas e os seus caminhos com essas circunstâncias que se impõem. Isso é ser sábio existencialmente. E a partir do momento que a pessoa faz isso, aí sim você percebe que, caramba, essa pessoa ela consegue fazer da vida dela algo útil e proveitoso. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, poxa, essa pessoa sabe viver, essa pessoa, ela é plena. Plena não é completa, acho que ninguém alcança a plenitude, mas ela é cheia de vida. Uma pessoa que tem sabedoria existencial, ela faz as coisas valerem a pena, a vida valer a pena. Por quê? Porque ela não vai ficar se debatendo contra a vida, mas ela aprende a extrair da vida o que a vida tem para ela. E aí uma pessoa que tem sabedoria existencial, ela é diferente porque ela primeiro encontra sentido naquilo que ela vive. A sua vida tem sentido. E a partir do momento que a sua vida tem sentido, ela encontra satisfação. Ela é satisfeita, ela vive satisfeita. E quem vive satisfeito esbanja, né? Demonstra constantemente a alegria. Sabe aquelas pessoas que a gente olha e fala, pô, essa pessoa é realizada, essa pessoa é feliz. Infelizmente, eu lido com muitas pessoas e eu posso dizer que poucas alcançam isso. Porque poucas pessoas são sábias. Poucas pessoas conseguem tirar da existência aquilo que a existência tem para elas. Poucas pessoas sabem se colocar diante da vida. E mesmo pessoas muitíssimo inteligentes, entende? Mesmo pessoas muito inteligentes, elas entendem tudo. Tem gente que eu conheço que sabe tudo. E o que fala é correto. Que o que prega, o que ensina é muito bom, mas não consegue viver, não consegue colocar em prática. Então, eu sempre lembro da questão da sabedoria existencial. Eu uso essa expressão para colocar um tipo de postura diante da vida que só algumas pessoas têm. Só algumas pessoas têm. Eu conheço algumas pessoas que são inteligentes, mas eu conheço muito menos pessoas que são sábias existencialmente. E o sábio existencial é aquele que, no final das contas, por saber se colocar diante da vida, tem razão para viver.
encontra uma razão ou identifica uma razão e vive sob uma razão. Uma pessoa que encontra razão para viver é uma pessoa que se realiza, é uma pessoa que sabe por que está aqui. E se eu fosse resumir sabedoria existencial, eu resumiria assim: uma pessoa que sabe por que vive e vive sabendo o que está fazendo aqui. Essa seria talvez o resumo, a síntese daquilo que eu quero falar para vocês. Então, assim, a sabedoria existencial é algo que a gente pode buscar, é algo que vocês podem buscar. Que ela começa, sim, pela inteligência, ela começa pela compreensão, mas é um passo além. É saber colocar em prática aquilo que você entendeu. Claro que isso envolve muitas coisas, mas talvez o principal seja encontrar uma razão para viver.